Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Discriminar uma pessoa por sua raça, condição social ou orientação sexual já é crime previsto no Código Penal brasileiro. Mas a revisão do conjunto de leis agora deve tornar o preconceito ainda mais grave. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o anteprojeto de atualização do Código Penal que tipifica os crimes como homicídio cometidos em razão de discriminação, o que inclusive deve aumentar a pena do agressor. Mas será que isso deve diminuir os casos de violência contra negros, contra homossexuais, contra mulheres? Assuntos que iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. E aí, qual é a sua opinião sobre este assunto? Você interage aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br. Também participe pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do militante do Movimento Negro aqui em Santa Catarina, Marcos Caneta. Também o Conversas Cruzadas recebe a psicóloga Ana Cláudia de Souza. O programa recebe também a advogada Patrícia Fontanella, que é professora de Direito de Família e Sucessões e integra a Comissão de Diversidade Sexual na UAB de Santa Catarina. E nós recebemos também o advogado criminalista Marcelo Santana, representando a Acrimesc, a Associação dos Advogados Criminalistas no Estado. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Marcelo, é um avanço que nós estamos tratando aqui, essa mudança na legislação, ou pelo menos essa possibilidade de mudança? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui, boa noite aos telespectadores. Eu vejo o seguinte, me permita, mas quando é que vão fazer uma lei que beneficie os carecas? Compreende? Eu penso que não é por esse caminho. O caminho não é esse, segmentar as pessoas, pele, orientação, o caminho é outro, né? Então eu não vejo, sendo objetivo, né? Eu não vejo como um avanço, eu vejo como uma tentativa evidente de solucionar um problema que existe. Esse problema existe, mas essa não é a solução. Então o endurecimento da lei não vai amenizar o problema, não vai reduzir o problema? Não resolve. Nós temos aqui na América, continente americano, um país desenvolvido, Estados Unidos da América. Alguns estados têm autonomia para ter a pena de morte. E não acabou a criminalidade lá, não teve redução de nenhum tipo de delito. Ou seja, a pena não resolve o problema. Então, eu repito, a gente entende o problema, ele existe essa discriminação, mas isso não significa um avanço civilizatório. Não é um caminho que realmente vai reduzir ou até impedir, né, esse tipo de atitude contra, enfim, homossexuais ou qualquer... Negros, exato, índios. Negros, enfim. Não é isso. Então, a gente entende que é uma tentativa, mas não resolve. É a nossa visão, né, de quem vivencia a área, de quem está do lado de cá e vive... come bem, dorme bem, toma banho, usa boas roupas, anda com carro, e de quem está lá, que é aquele que não tem nada, que acaba sendo o cliente do sistema penitenciário. É esse pessoal que está lá. Então a gente vive essa realidade e a gente, no cotidiano, há 20 anos já trabalhando, né, acaba tendo uma visão mais ampla, né? Então não seria a solução. É uma tentativa. Bom, já temos aí um ponto de partida importante. Marcos Caneta, você concorda? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos debatedores, seus telespectadores. Em parte, eu creio que o que ele fala tem lógica, mas do ponto de vista de quem vive o racismo no Brasil, que é efetivamente o impedimento da ação social, a negação do outro ser gente, num país onde ele é a maioria, efetivamente nós temos que ter leis que possam impedir que algumas ações públicas e privadas acabam acontecendo. Nós não temos outra saída, já que a formulação da educação no país, ela não cabe para as estruturas a qual nós vivenciamos. Dos 51% de negros no Brasil, nós temos 68% que vivem abaixo da linha da miséria.
Então nós somos esses clientes que ele está falando. E vivemos sob a égide, desde depois do pós-abolição, ou seja, do preconceito, do racismo e da discriminação racial. Então, nós não podemos esquecer que o processo de escravidão e o processo pós-escravidão jogou os negros numa situação de miserabilidade. E o direito serviu sempre, do ponto de vista estatal, já que a escravidão era estatal. Nós temos leis da República de 1890, o primeiro Código Penal de 1890, que criminaliza a prática da capoeira no Brasil. Então, nós não temos como, se pensarmos em saídas mais rápidas, a não ser através do direito. Porque a educação ainda vai levar muito tempo, para que nós possamos avançar. Mas é necessário, nesse momento, doutor, porque assim, a homofobia, a xenofobia, o racismo já não cabe mais nos tempos atuais. Eu concordo em parte com o senhor, mas eu não posso acreditar só que o avanço da educação isso vai demorar muitos anos. Nós temos que realmente criminalizar esse tipo de prática, que ela é insana e é desumana. Sim, isso me permita, rapidinho, claro. Que esse é o objetivo do programa, esse estabelecimento dessa correlação boa que é o diálogo, eu concordo, mas a pena não resolve. Aí que vem, punir a mais, aumentar, pode aumentar para 50 anos. Ela inibe, doutor, ela inibe a ação. Então já não teria mais tráfico de drogas. Ela inibe a ação, mas não inibe. Aí que vem o estudo da criminologia, e esse é um tema fantástico. E quando você passa a estudar, que eu saí de uma situação de cidadão desconhecendo nada, me formei em direito, passei a atuar e tive uma outra visão. Então eu tinha essa visão. Depois da experiência, da prática, com alguma teoria, inclusive, claro, né, a gente vê que não resolve. A pena nunca resolveu. Aí que vem, a pena de morte é o máximo para alguém, né? Ou a pena perpétua. E os crimes existem, mesmo nos lugares que existem esse tipo de pena, e não são poucos. O Texas, por exemplo, é um dos maiores índices de criminalidade nos Estados Unidos, que é um país muito maluco, que alguns estados se permite a cannabis, e outros não. E eles perseguem no mundo inteiro essa planta como se fosse muito maluco. Mas, de qualquer maneira, nos lugares nos estados em que há pena de morte, não há diminuição da criminalidade. Então, e assim, a gente eu vi agora essa semana aquele sujeito que matou o pai, a mãe, a irmã e o sobrinho, a marteladas. Olha só que coisa maluca. Mas é evidente que ele sabe que ele vai se condenar. Então, e ele fez. Ele não resolve. E mas a gente está falando, mas ele era um dependente químico. Não, é meio mentira. Será? Mentira. Claro. Inúmeras pessoas utilizam drogas e não saem por aí fazendo bobagem. É uma coisa relativa. Só monopolizei só para finalizar aqui. Então, tá bom para iniciar a polêmica. Exato, essa é a questão. É claro que houve um depreciamento com relação aos negros, nossos irmãos. Nossos irmãos. Porque não tem dinheiro. Ninguém deprecia o Pelé. Entendeu? Sim. Não, o Pelé... Alguém como? Aonde? Aonde que o Pelé foi? O racismo é institucionalizado, doutor. O Pelé. O racismo é uma figura mundial. Tem gente que comenta, pena que é negro. Eu nunca ouvi isso. Sim, sem dúvida. Eu nunca ouvi isso. Nós não podemos esquecer que o racismo no Brasil é uma questão de cor. É uma questão, claro, uma questão, cor, né? Mas é uma questão de, no Brasil, uma questão de melanina mesmo. Independente se você é rico, nós temos 7 milhões de negros no Brasil. Mas bobagem, isso não existe, somos todos irmãos. Mas todos vivemos no mesmo planeta. Isso algumas pessoas pensam, mas é errado. Renato, deixa eu entender. Vamos lá. Eu acho que está certo, né? Concordo com o que o Marcelo diz, porque, de fato, a legislação ela existe e não adianta ficar aumentando o número de anos que a pessoa vai ficar presa. O problema com legislação, ele é contido, mas ele não resolve. Então, acho que não precisa, uma coisa não exclui a outra. Né? O fato da legislação não ser suficiente não quer dizer que ela não exista, que ela não precisa existir, né? Porque o que o Renato colocou... Marcos, desculpa. O que o Marcos colocou é efetivo, é a história, né, da nossa cultura e tudo. Agora, o que é importante compreender? Que, da minha perspectiva aí, que é da psicologia, né, e da antropologia, a gente vê que não adianta penalizar, porque a pessoa que comete só penalizar. Tem que ter lei, ela tem que ser cumprida, mas não adianta a gente pensar que vai resolver aumentando o número de anos que a pessoa vai ficar presa. Porque a pessoa que comete o crime de preconceito, ela comete porque ela tem o preconceito. Exato. E como é que aconteceu de ela vir a ser preconceituosa?
né, que isso não vai mudar nem dentro da cadeia e nem, né, com punição de quantos anos for. Um caráter pedagógico. Isso é uma questão de educação, que é mais do que escolarização, é educação na cultura, para que as pessoas comecem a ver, né, direitos iguais, ao final das contas, direitos humanos, né? Sem dúvida nenhuma. E para complementar a minha área, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao telespectador também. Da minha área, né, e da minha experiência como uma estudiosa da área do direito civil, em especial direito de família e sucessões, o que nós temos acompanhado há mais de 10 anos sobre o tema na nossa área diz respeito justamente ao quê? A dificuldade que nós temos no Brasil, né, de uma vontade política, quer dizer, da política jurídica, de se levar a contento o fato e se valorar para que nós tenhamos uma norma. Então, o Brasil vive hoje, né, uma peculiaridade, que é ser um país cuja fonte primeira do direito nos países da civil law é a lei, e, por outro lado, nas questões ligadas ao direito entre pessoas do mesmo sexo, na área em que eu trabalho e que estudo, que é o direito de família e sucessões, de nós termos hoje toda uma discussão em torno do ativismo judicial, né, e de não termos leis para, por exemplo, reconhecimento formal, por assim dizer, legal, das uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas já termos decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, dando guarida e entendendo, dando uma interpretação para o dispositivo constitucional que traz expressamente três manifestações de entidades familiares: o casamento, a união estável, daí a ligação seria entre pessoas do mesmo sexo, e a união e a família monoparental, por assim dizer, formada por qualquer dos pais e seus descendentes. É isso que o texto constitucional traz. Mas foi necessário aí mais de 10 anos de toda uma discussão para que o STF fosse instado, né, e demorasse um tempo ainda a se pronunciar, e que nós tivéssemos, então, né, o reconhecimento de que se trata apenas de um artigo com parágrafos exemplificativos, e que nós podemos ter outras formas de manifestação e de entidade familiar, e a partir daí nós temos os tribunais, quer dizer, os juízes reconhecendo essas entidades, as uniões entre pessoas do mesmo sexo com caráter de família. Quer dizer, não temos lei, ainda não temos lei, mas temos as decisões dos tribunais fazendo toda uma pressão. E no Brasil, para terminar, no direito de família sempre foi assim. Desde o concubinato, o antigo concubinato, que hoje é a união estável, sempre a iniciativa coube ao judiciário. Nós nunca tivemos uma iniciativa, digamos assim, em temas polêmicos. Deixa eu entender o seguinte, se falou agora há pouco nos Estados Unidos da América. Hoje no Brasil nós temos a igualdade civil, né? Nós temos os direitos civis para todos. Então, é o que eu ia citar. Nós temos os direitos civis para todos. Nos Estados Unidos da América havia o preconceito, a discriminação institucional. Sim. Institucional. Atrás, né? Muito tempo não. Ônibus para negro, ônibus para branco, a questão de 50, era dividido, né? Um pedaço bebedor para negro, bebedor para branco. Isso é questão de 50, 60 anos. Exato. Né? O que se fez? Né? Com a garantia dos direitos civis, igualdade para todos. E uma punição severa também para os crimes de racismo. Perfeito. Né? Então nós temos duas questões atreladas aí, né? A igualdade civil dos direitos civis. Há um documentário, há alguns documentários, né? Mas há um documentário muito interessante, que agora eu não me recordo o nome, mas que ficou emblemático, porque pegou bem essa questão e mostrou que não foi a questão eminentemente punitiva que melhorou isso. Ela existe, claro, ela ajudou. E a gente volta para o tema, né? É um avanço? Eu entendo que não. Eu entendo que é uma tentativa. Porque eu acho que o movimento... Avanço e educação. E o movimento histórico, porque essa situação dos negros nos Estados Unidos, a questão da homossexualidade aí, da garantia de direitos, é uma questão, a sociedade pressiona, porque o movimento está acontecendo. Então tem que haver, né, chega um momento que não dá mais para segurar. É como o direito das mulheres também, né? Teve um momento em que era uma população tão grande, interferia tanto que tinha que garantir o direito. Não é porque ninguém é bonzinho, né? Mas também por uma questão de precisar das leis para regular a vida em sociedade. Agora, a questão aí a respeito da situação do preconceito, ela é
não pode funcionar apenas de fora, quer dizer, legislação dizendo o que a pessoa pode ou não pode fazer. Isso é importante também, mas isso não deveria precisar ser utilizado, né, a rigor. A rigor, a cultura, a sociedade devia funcionar de um modo tal que a gente não precisasse prender ninguém por crime de racismo. Claro. Agora, e como é que se chega a isso? Educando. A questão é fundamental. Ninguém quer falar disso, porque parece, desculpa, Marco, vai demorar. Vai demorar, mas se a gente nunca começar, nunca vai acontecer. Né? E todo mundo quer uma resposta imediatista, dizendo que, então, vamos aumentar a severidade das leis para punir, e isso nunca vai resolver. Agora, só um pequeno parênteses que é negócio da educação, né? Vocês já viram crianças discriminando, crianças brincando, pequenininhas assim? Não, aí não. Criança discrimina. Por quê? Com 2 anos. Não, mas claro, com 4 não. já discrimina. Criança que não tem... Por quê? Isso é cultura. Discriminação, essa é cultura. Ela vai começar a escutar então, a educação, casa. a punição existe. Assim, Marcelo, é um avanço? Não é avanço. Se viesse isso junto com uma lei, que, por exemplo, está uma briga do tamanho de um trem, lá em Brasília, para destinar o dinheiro do petróleo, do pré-sal para a educação, ó, que vergonha, que vergonha. Olha que vergonha. É evidente que tem que investir na educação, mas é evidente, é uma coisa óbvia. Mas nós não podemos tirar, assim, por isso que eu concordo em parte com você. Claro, mas entende que essa parte, né? Nós não podemos tirar que também a lei, ela tem o seu caráter pedagógico. Não, ele existe, claro. E nós não podemos nisso, né? esquecer que no Brasil nós temos vinculado a esta luta histórica por direitos civis, que é que vem efetivamente dos Estados Unidos com grandes líderes, Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X e outros, porque os direitos civis eles não ocorrem de graça, eles ocorrem através de uma luta histórica, claro. de quebra de direitos humanos. Claro. Mas no que se refere ao Brasil, do ponto de vista pedagógico, por isso que eu creio que a lei tem o seu caráter pedagógico, mas anterior a este processo, já desde 2003 no Brasil, nós temos a Lei 10.639/03. Sim, conheço. Que institui a obrigatoriedade do ensino de africanidade e ensinos afro-brasileiros nos currículos de ensino fundamentais e médios. Temos a 11.645/07, que também inclui os indígenas. Nós temos um grande problema aí, que é o problema do Estado. Nós temos um grande problema. Sim, nós temos um problema de Estado, um problema de políticas públicas. Nós nunca podemos esquecer, doutor, que o racismo foi institucionalizado no Brasil pelo Estado e foi fortalecido pelo direito, porque as leis estão aí desde 1890, a que criminaliza a prática da capoeira no Brasil. A gente já conversou, isso foi uma insanidade. Sim. Mas a lei é uma manifestação das pessoas. Mas olha bem, 1 ano após a abolição da escravatura, onde você diz que a partir de uma lei você liberta pessoas, mas que no dia 14 não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem emprego. Mas é evidente que é uma vergonha. Então, obviamente que a partir do momento que você constrói isso a partir da lei, você joga um grupo humano majoritário no país, que até então levou nas costas esse país por 370 anos, toda a economia construída nesse período se dá sobre as vigas da força de trabalho humana negra nesse país, você o joga na favela. Sim, uma vergonha. A dívida histórica, mas isso é uma vergonha. Óbvio. Por isso que necessariamente nós somos obrigados a educar as pessoas, primeiramente pela lei. A lei não educa. Ela tem o seu caráter pedagógico. Ela pune. Mas tem seu caráter pedagógico, porque é pequeno. Tenta imaginar, Marcelo, antes dos direitos civis, quais eram as atitudes de pessoas brancas contra os negros americanos. Então você vai dizer que não é pedagógico? Não, ela ajuda. Antes da Lei Afonso Arinos de 1951, você vai dizer... Ela ajuda. A 7.716/89, e agora, obviamente tem seu caráter pedagógico. O que nós não podemos pensar é única e exclusivamente... que só isso resolve. Exatamente. Então, aí é onde eu concordo com você. Por isso que eu te falei, que não é um avanço, é uma tentativa. Já há leis. O problema é que o Estado, por ser ainda administrado por uma burguesia que tem medo de perder espaço ou de dividir espaço... A burguesia não é hoje, o PT está no governo, o Partido dos Trabalhadores, Comando do Brasil, não é isso. A questão não A questão é poder, né? Mas eu penso assim, a gente concorda. O bom da conversa é que a gente concorda. E não esqueça que o PT já não é mais o proletariado. Não, o PT, só você, a carga que tem hoje o PT, você sabe que não é mais. Mas enfim, veio dos trabalhadores. Sim, mas é uma elite orgânica, hoje que comanda o partido. A gente precisa insistir nessa questão da educação e todos convergimos para isso, é fantástico, que é aí que vem o negócio. Que é uma vergonha. É evidente
que as pessoas, têm uma dívida com essas pessoas que foram escravizadas. Mas não é a cor da pele, aquilo foi um motivo, porque foi a força que escravizou. Não foi a cor da pele. Claro que foi a cor da pele. Não, mas foi a força. Foi a força, porque os brancos tinham a força. E claro que é um grande equívoco Mas não escravizaram os seus pares. Não. Outros. Eu sou teu irmão. Eu não sou um par de ninguém. Eu sou teu irmão. Nós somos todos irmãos. Somos todos habitantes do mesmo planeta. Sim, mas isso foi um erro, por exemplo. Não se consubstancia em sociedade. Hoje, a Síria o governo da Síria mata crianças. E ninguém fala, tem que fazer uma lei para proteger. Por que não? É a violência humana. Ela independe. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, já tenho aqui participações dos telespectadores, a gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.